O assunto de hoje do nosso Além da Notícia é o Código Florestal, lei recentemente aprovada no começo do ano, mas que, por ser tão polêmica e por gerar tantos questionamentos, então o próprio governo propôs uma medida provisória para tentar amenizar aquilo que desagradou a grande parte dos ambientalistas e da sociedade brasileira. Então o debate agora é quando vai ser votada essa medida provisória para amenizar os prejuízos da lei aprovada. E nós estamos conversando aqui em nossos estúdios com Raul do Valle, advogado especialista em meio ambiente. Raul, eu não sabia que existia advogado especialista em meio ambiente. Tem? Pois é, tem vários, né? Infelizmente, hoje, muitos advogam justamente para quem quer degradar o meio ambiente. A maior parte tem escritório de advocacia e defendem quem desmata, quem polui, né? Faz parte do trabalho de advogado. Eu tive a sorte, a oportunidade de trabalhar numa associação sem fins lucrativos que tem como missão estar do outro lado e tentar trabalhar em prol do meio ambiente, né? Daquilo que a gente acha que é o mais razoável para o país, né, preservar nossos recursos naturais, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, né, nossa biodiversidade, que é a nossa fauna e flora, né, o Brasil é um país riquíssimo de vida, né, só que a gente infelizmente estamos num ritmo galopante, trocando essa mega diversidade, essa coisa que nós temos importante, né, essa riqueza por soja, eu posso fazer um questionamento aqui, eu não sei, pode ser uma impressão pessoal, mas os ambientalistas, aqueles defensores da natureza, do meio ambiente, geralmente não são bem vistos. Essa impressão minha é correta e quero saber se foi por quê. Olha, você tem de todos os tipos, né? Muitas vezes o ambientalista é um sujeito chato, que vai meter o dedo na ferida e mostrar uma coisa que as pessoas às vezes não querem ver, né? Por exemplo, todo mundo é feliz comprando um carrinho, né? Agora tem redução de imposto, todo mundo quer o seu carrinho. Os ambientalistas já há muito tempo estão dizendo, olha, isso é uma coisa insustentável. Por que é insustentável? Primeiro porque polui muito e a gente está vivendo um problema de aquecimento global, ou seja, o clima do planeta está mudando, né, com consequências drásticas para todo mundo, justamente porque a gente está poluindo. Dois, não tem espaço na cidade, né? A gente sabe que não cabe tanto carro na rua. E aí quando a gente passa raiva no trânsito, quando a gente fica insatisfeito com hoje a mobilidade dentro das cidades, não se pensou nisso antes, né? Não se pensou nisso. E o ambientalista, muitas vezes, é aquele que lá atrás e fala, olha, vai acontecer isso, melhor não reduzir esse imposto. Então, que cara chato, né? Eu quero comprar meu carro, deixa eu comprar meu carro, não me enche, né? Então, às vezes, os ambientalistas têm posturas que não são, né, convenientes para grande parte da sociedade. Hoje a gente vive numa sociedade consumista, acho que essa é uma questão importante, né? Porque as pessoas acham que bem-estar, né, a grande parte, não é todo mundo, obviamente, né? Mas vende-se essa ideia de que o bem-estar é você consumir mais, né? Não é você viver melhor, é você ter mais carro, mais isso, mais aquilo. Isso tudo é uma coisa que vai exaurindo os recursos naturais, ou seja, não tem planeta que sobreviva a isso daí. Você tem pesquisas hoje de grandes centros, não só no Brasil, mas no mundo, na verdade, mostrando que o planeta já está se exaurindo rapidamente, que nós estamos gastando já 2,5 planetas de recursos, ou seja, nós estamos gastando muito mais recursos do que está se repondo. Se a gente tira mais, é como se a gente sujasse mais roupa do que lavasse, né? De forma que o nosso armário vai acabar, a nossa roupa. Mas por enquanto a gente está feliz, estamos usando ela, né? Não estamos preocupados. Depois a gente pensa a hora que acabar a roupa, né? E os ambientalistas tentam trazer um pouco disso daí. Bom, mas vamos pensar já, porque a hora que acabar não tem mais como voltar atrás. Vamos pensar no bem-estar social e um pouco menos no conforto pessoal, não é isso? Seria mais ou menos isso, só que isso incomoda, né? Incomoda. E a propósito do que você está falando, eu estava vendo uma reportagem nesses últimos dias agora, só no mês de agosto, maior recorde no Brasil, no mês de agosto, de venda de automóveis, o Brasil adquiriu as ruas de todas as cidades brasileiras estão com 3 milhões de novos carros. Você imagina onde é que nós vamos parar daqui a pouco? Nós vamos ter mais carro do que estrada, vamos ter mais carros que estrada. Então, é muito importante o que você está nos dizendo aqui, e é por isso que eu provoquei quando eu perguntei por que os ambientalistas nem sempre são bem vistos e são tidos como chatos, como você muito bem disse. Voltando ao assunto do nosso Código Florestal. O nosso código, ele era de 1965. Foi votado agora, tivemos um novo aprovado agora nesse começo de ano que está gerando toda essa discussão. Era necessária alguma mudança no Código de 65, quando agora houve essa votação de um novo código, quais mudanças eram necessárias? Olha, essa é uma discussão que a gente teve durante muitos anos, né?
obviamente nenhuma lei é perfeita, né? E ela tem que se adaptar ao seu tempo. Era necessária mudança do Código de 65? Era possível fazer mudanças que podiam melhorá-lo, né? E melhorar o código não era só ter mais restrição, você podia até flexibilizar alguns pontos da lei antiga, né? Para que ela fosse mais funcional, fosse mais útil à sociedade, que ela de fato fosse aplicada, né? Então você podia aprimorá-la, modernizá-la. Tem vários pontos, né? Que na época de 65 a própria ciência não tinha esclarecido e hoje se esclarece. Como essa relação mais direta entre chuva e floresta, por exemplo, né? O problema é que as modificações que foram feitas não foram para aprimorar essa lei. O que significa aprimorar? Nós temos uma lei de proteção de florestas. Deveria ter uma mudança que fizesse com que ela protegesse melhor as florestas brasileiras, né? O que aconteceu foi o contrário. A gente modificou a lei para que ela protegesse menos as florestas, menos os rios, menos as nascentes, né? Então foi uma mudança prejudicial. E não sou eu que estou dizendo isso só, né? Eu estou dizendo. Mas quem está dizendo isso é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciência. As duas maiores organizações de cientistas do Brasil se debruçaram exaustivamente sobre esse tema. Fizeram um grupo de trabalho interno, chamaram os maiores especialistas em hidrologia, em ecologia, em biologia, em clima, em solos, ou seja, em todas as áreas do conhecimento que tem a ver com o Código Florestal, e fizeram a seguinte pergunta: temos que modificar a lei? As mudanças que estão sendo propostas, né, são boas? E a resposta foi: as mudanças são perniciosas, né? E eles se manifestaram reiteradamente, mais de uma vez, avisaram aos parlamentares, falaram: olha, estamos cometendo um erro. Se for aprovado essa lei, nós vamos ter problemas sérios, né? E mostraram quais eram os problemas. Que são problemas desde deslizamento de encostas até perda da própria produtividade agrícola. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, a própria produção de soja, hoje o Brasil é o maior exportador esse ano, né, com a quebra da safra nos Estados Unidos por causa da seca, um problema ambiental. O Brasil passou a ser o maior exportador de soja do mundo, né? Era o segundo, passou a ser primeiro este ano, 2012. 50% da produtividade de soja não depende nem de fertilizante, nem de adubo químico, nem de agrotóxico, que é usado um monte, nem disso, daquilo. Depende, sabe do quê? De polinização, de insetos que vão fazer a polinização da soja e vai garantir essa produtividade. Sabe onde esses insetos vivem? Nas florestas, nas áreas nativas, no cerrado, na caatinga, na floresta. Então já tem pesquisas várias no Brasil e no mundo mostrando que desmatamento excessivo faz com que você perca a produtividade agrícola. O maracujá, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de maracujá, depende do zangão, da mamangava, que só se reproduz nas áreas nativas. Então tem vários lugares no Brasil, já existe isso, em que como não existe mais a mamangava, porque não tem mais floresta perto, você tem que contratar gente para fazer polinização das flores manualmente. Deixa eu te perguntar, o nível das discussões eu acho que chegou a tal acirramento que até o que você acaba de nos dizer, que interessaria enormemente aos produtores, aos ruralistas, eu acho que os ouvidos deles não conseguem entender, e é por isso que aí, com tantas visões conflitantes e tantos interesses próprios, chega-se a cegar diante de algo que é óbvio. Por que não se enxerga o óbvio? É que o interesse, e quando digo interesse, a ganância financeira, é tão grande que se consegue cegar para realidades como essa? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acho, quero crer, e tenho evidências de que eu estou correto, de que esses parlamentares que hoje integram a chamada bancada ruralista não representam os produtores rurais do Brasil. Eu conheço, e a organização onde eu trabalho com muitos produtores rurais, que não têm a mesma visão que esses senhores que fizeram esse crime contra a sociedade brasileira. Tem muitos produtores que têm problemas, como todos nós cidadãos temos, né? Mas que têm uma visão clara de que se eles querem ficar na terra, né, eles precisam cuidar da terra. Isso é uma coisa tão antiga, né? Mas que permanece. Obviamente, o produtor rural sabe que ele depende dos elementos naturais para produzir, né? E está sentindo, né, os efeitos da chamada Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Foi esse pacote tecnológico que há 40 anos atrás se vendeu no Brasil, de que agora para produzir você
Você tem que ter muito agrotóxico, muito fertilizante, ter uma máquina não sei das quantas, o que eleva muitíssimo o custo de produção, eleva a produtividade também. Mas eles estão cada vez mais dependentes desse pacote e estão endividados com o banco, endividado com aquele que fornece semente, endividado com quem fornece agrotóxico, né? E cada vez mais vendo o lucro deles diminuir e pagando mais para ter a mesma produção. Por quê? Porque se destruiu a floresta, se envenenou os rios, né? Acabou com as condições naturais que criavam algum equilíbrio, eles estão cada vez mais dependentes de algo artificial. E o solo perdeu fertilidade. E o solo perde fertilizar. Agora você tem que ter um monte de fertilizante, de calcário, para poder ter um solo minimamente viável. Então, esses produtores que estão vendo isso acontecer, e nós temos muitos exemplos disso, não pensam como boa parte desses deputados e senadores que fizeram... E que estão falando em nome deles. Estão falando em nome deles. Bom, e por que eles fazem isso? Porque, obviamente, esses senhores, mas também uma parcela dos novos produtores rurais brasileiros, não tem muito interesse, né, no futuro da terra. Você tem muitos produtores hoje que eram donos de fábrica no sul do país e compraram uma terra no Mato Grosso e vão investir, é um investimento. Às vezes ele nunca foi na terra dele, não conhece, nunca pisou, nunca tomou um banho no rio, no meio da terra dele, nem sabe se o rio está poluído, se está assoreado, se está morrendo o rio, ele não se interessa, porque ele pode falar, bom, diminuir a minha produtividade aqui, não estou ganhando tanto dinheiro, então vou vender isso, vou comprar uma outra coisa, vou investir agora na Bolsa de Chicago, agora eu vou comprar uma fábrica não sei aonde, é só dinheiro. Essa relação, né, com a terra que muitos produtores têm, esses senhores que estão no parlamento não estão representando, né? Então, eu tenho certeza de que daqui a 10, 15, 20 anos, nós vamos olhar para trás e falar que equívoco que nós cometemos. Raul, você está nos trazendo uma visão política, mas eu não tenho como deixar de dizer que você está nos apresentando também uma visão científica de toda essa questão. No Congresso Nacional, quando se aprovou o código agora no primeiro semestre, e agora quando se está debatendo esta medida provisória para melhorar o estrago que foi feito na votação primeira, no Congresso Nacional se deu espaço também para esta análise e visão científica? Olha, depende do que você chama de espaço, né? Houve várias audiências públicas onde cientistas foram chamados, falaram, os cientistas fizeram documentos, publicaram documentos, entregaram para todos os parlamentares e foram muito claros, né? A grande maioria, obviamente, não tem unanimidade, nenhuma coisa na sociedade, uma sociedade democrática. Mas a grande maioria, aqueles que estão na principal organização científica, falaram, olha, é um equívoco, não façam isso. Mas nada disso foi levado em consideração. Então, espaço teve, foram ouvidos, mas não foram levados em consideração. Então, essa é a verdade. Pela ciência brasileira, pela melhor ciência brasileira, a gente teria feito uma coisa 180 graus diferente, inversa, né? Então, por exemplo, o que foi aprovado diminui muito, drasticamente, a proteção de nascentes e rios, né? Então, eu dei alguns exemplos aqui. Agora, na lei que foi aprovada, as nascentes que secam durante uma parte do ano perderam totalmente a proteção. Podem ser desmatadas legalmente agora. Não, e com o tempo passarão a não existir mais, com certeza. Passarão a não existir. Fizemos uma modificação que vai... Por poucos anos resistirão. Alguns poucos anos resistirão e depois vão deixar de existir. Não vai ter mais a nascente ali. Bom, os rios diminuiu drasticamente a proteção, né? E se, dependendo de como for a medida provisória, pode não ter mais nenhuma daqueles que já foram desmatados. Sabe o que a ciência disse sobre nascentes e rios? Que a regra antiga não era boa. Sabe por quê? Porque ela era pouca. Você tinha que, na verdade, né, segundo todos os estudos que foram feitos, ser mais rigoroso. Antes você tinha que proteger 30 metros. Né, nos rios menores, assim, 30 metros é pouco. Você tem que ser 50, 60 ou 70 metros. Né? E aí agora veio e tirou, foi tudo. E agora tem alguns casos em que vai ter que proteger 5 metros. Em alguns casos, 0. Ou seja, isso é um absurdo. Isso é uma coisa que passou longe da ciência. É importante que fique claro que passou longe da ciência essa modificação. Ou seja, tudo que foi feito não foi feito com base em nenhum estudo, nenhuma argumentação, nenhuma base científica. Foi feita com o interesse do lucro, interesse econômico imediato, não é nem imediato. Eu quero que você volte a enfatizar justamente isso, porque apenas com os dados que você está nos trazendo aqui, com as explicações que você está nos dando, qualquer criança de 7, 8 anos, ao escutar o que você está nos explicando aqui, entenderia qual seria a melhor atitude. Porém,
diante desses interesses, explica bem, quais são esses interesses de lucro, quais são esses interesses econômicos que fazem ignorar aquilo que é mais que óbvio? Olha, nós temos, infelizmente, acho que essa conclusão que a gente chega, não só desse caso, mas muitos outros que a gente tem visto, né, no Congresso Nacional, nós temos um problema de representatividade no país. Ou seja, cada vez mais está claro que os parlamentares não representam a população. Por quê? Por várias razões, mas uma delas é o sistema eleitoral que nós temos. Nós temos um sistema eleitoral em que cada vez mais é mais importante o financiador da campanha, que são grupos empresariais, pessoas com muito dinheiro que financiam a campanha e fazem uma boa propaganda, sai na televisão, vários santinhos. Ou seja, cada vez mais a campanha eleitoral parece uma venda de um produto. Aquele candidato não tem mais ideias, ele é um produto. Ele aparece bonito na televisão, tem um slogan bonito, muito material na rua, e as pessoas acabam votando porque, como compram um iogurte, compram um carro novo, compra aquele parlamentar. Na hora que ele chega lá, ele não está comprometido com aqueles votos que ele recebeu, porque ele comprou votos, não diretamente, às vezes, pagando para cada um, mas comprou pela propaganda. E, portanto, ele vai responder a quem financiou a campanha dele. Tá. E falando isso aí, você já nos alerta, nós estamos às vésperas das eleições, não é? Campanhas ricas, com esta abundância inteira de material, com esses programas que são feitos parecendo filme de cinema, com altíssima qualidade, não custa barato tudo isso. Tem muito dinheiro por trás de tudo isso. E se tem muito dinheiro, tem gente bancando. E quem está bancando vai querer ter uma contrapartida depois. E essa contrapartida, quando ela é cobrada, são programas como esses e medidas e leis como estas aqui que a gente está vendo que justamente virão contra toda uma sociedade e a favor daquele que bancou a bendita campanha. A gente volta já seguindo aqui este tema e falando sobre as enchentes, sobre os morros das nossas cidades também, que a gente ia falar nesse bloco, mas não falou. No próximo.